Amazonas TV. Oferecimento: Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, boa tarde. A quarta-feira é de céu parcialmente nublado aqui na região. Essas são imagens da Catedral de Manaus, no centro da cidade. Você vai acompanhar nesta edição. Rebelião no Instituto Penal Antônio Trindade. Foram 10 horas de negociações até que as reivindicações dos presos fossem atendidas e os reféns liberados. Entre as consequências, uma fuga em massa nunca antes registrada no estado. Mais de 170 detentos fugiram da unidade durante a rebelião. Pouco mais de 50 foram recapturados até agora. Aqui no estúdio nós vamos conversar com o subcomandante da Polícia Militar sobre as operações para recapturar os foragidos. O Fala Comunidade está no Mundo Novo, na zona centro-sul da capital, e a reclamação dos moradores é sobre a quantidade de buracos nas ruas do bairro e do esgoto a céu aberto. E tem ainda mais uma dica de lazer para quem ainda está de férias. Desta vez, vamos mostrar as opções do Centro Cultural Usina Chaminé. O espaço tem programação para toda a família. Quer ficar bem informado? Então fica aqui com a gente. Notícia é aqui, no Amazonas TV. E nós começamos esta edição de hoje falando sobre a rebelião desta noite que provocou uma das maiores fugas da história do sistema prisional do Amazonas. O motim no Instituto Penal Antônio Trindade, aqui na capital, demorou mais de 10 horas. Agentes penitenciários foram mantidos reféns e a rebelião só terminou depois que algumas reivindicações dos presos foram atendidas. Eles queriam que líderes de facções criminosas voltassem para o IPAT. As fotos mostram o início da rebelião no IPAT. Os presos tomaram um dos pavimentos e incendiaram colchões. Dentro da unidade estavam 11 reféns, todos agentes penitenciários. Durante a tarde, a Polícia Militar interditou o acesso à unidade prisional. Os jornalistas não tiveram permissão para entrar. Apenas policiais e detentos do regime semiaberto estavam autorizados. Os detentos passavam por uma revista. Quem entrava dizia não saber o motivo da rebelião. Tava tudo bem, quando eu saí tava tudo bem. Familiares dos detentos reclamaram das condições dentro do IPAT. Nós somos humilhados aí dentro, é isso que acontece, somos humilhados aí na hora da visita, ninguém pode falar, se falar, bota a gente pra fora, é isso que acontece. E durante a noite, o acesso ao Instituto Penal permaneceu bloqueado. O repórter Luciano Abreu acompanhou o início da rebelião e destaca a intensa movimentação de viaturas. Os detentos permanecem rebelados aqui no IPAT. A rebelião iniciou por volta das 5 horas da tarde. Existem 10 reféns, todos agentes penitenciários, e entre eles pelo menos uma pessoa ferida. Entre as reivindicações dos detentos estão a retirada dos aparelhos que bloqueiam o sinal de celular e a presença dos secretários de Justiça e também de Segurança Pública nas negociações. As negociações agora são coordenadas por um oficial da Polícia Militar. A rebelião entrou pela noite e as negociações não paravam. Segundo informações da Rocan, 30 detentos fugiram no início desta noite. 4 foram recapturados. Deste lado se concentra a imprensa, do outro os policiais bloqueando a passagem. Por aqui só passam os detentos do regime semiaberto. A última vez que teve a rebelião aí, passaram um mês sem visita, porque aí ninguém sabe o porquê. Porque tinha gente batido, tinha gente furado, porque eu tava aqui, eu vi, teve tiro por mais de hora aí dentro dessa cadeia. Agora tá aí, né, tá fechada a passagem, não quero deixar a família passar, não quero deixar pelo menos a reportagem passar, porque a reportagem passando, eles vão passar para a família, que ele sempre faz quando eles vêm aí. Na estrada, a polícia conseguiu prender um detento no momento em que ele tentava fugir por um matagal. Conseguiu capturar aí, nesse momento, aí, ó. Parabéns à polícia. Parabéns à boa polícia amazonense. Neste momento, a polícia. Somente após essa ação, a polícia realizou um cerco ao redor da unidade prisional para evitar mais fugas. A polícia está do lado de fora do presídio com a equipe da Secretaria de Justiça e o presídio foi cercado para evitar novas fugas.
e até o momento está tudo sob controle. As negociações seguiam dentro do presídio. 3 reféns já tinham sido liberados e os presos exigiam mais. Passaram a pedir que detentos transferidos do IPAT retornassem à unidade. Um deles, Rubem Júnior, mais conhecido como Rubão da Praça 14. Ele foi levado para o presídio por volta de 1h da madrugada de hoje. Em troca, mais reféns foram liberados. Veja bem, o Rubão ele foi transferido daqui alguns dias atrás. E no outro presídio ele estava correndo risco de vida. Então, uma das preocupações deles foi trazer de volta o Rubão para cá, para que ele não fosse cobrado lá e nem tivesse a sua vida ceifada. Essa foi a preocupação que eles externaram para mim. Às 2h da madrugada, mais confusão. Os presos atearam fogo em colchões. Com mais de 9 horas de rebelião, o Corpo de Bombeiros foi acionado devido a um princípio de incêndio. Os detentos teriam tocado fogo em colchões. Neste momento, também são retirados 2 feridos do local. Eles foram atendidos por uma equipe do SAMU. De acordo com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Epitácio Almeida, os reféns tinham apenas ferimentos leves. Depois de 10 horas de rebelião, somente após todas as reivindicações serem atendidas, os últimos reféns foram libertados. Assim que os detentos se renderam, a equipe da Polícia de Choque deu início a uma revista nas celas. Epitácio Almeida ainda denuncia: a rebelião só aconteceu por falha na segurança do presídio. A princípio, o que nós vemos aqui, infelizmente, foi uma falha de segurança, onde não havia nenhum policial na guarita, e isso já vem sendo debatido, avisado, e aí o preso ele sente a fragilidade do sistema, e aí nesse momento houve a rebelião, tomaram a cadeia. Acabou o sofrimento, hein? Acabou! Sobre toda essa situação, a gente vai conversar agora com o subcomandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Moisés Cardoso, e também com o Major Francinei Bó, chefe da seção de operação do Comando de Policiamento Especializado, que vai falar um pouco mais sobre como é que foi toda essa ação. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu já começo perguntando do Coronel Moisés Cardoso, como é que foi toda a ação, né, da polícia durante a rebelião? Bom, essa rebelião, ela se iniciou, nós tivemos informação dela por volta de 5h15 da tarde, 17h15, e a partir do momento em que ela foi informada ao Centro de Operações da Polícia Militar, imediatamente nosso coordenador de operações acionou o Comando de Policiamento Especializado para que se deslocasse ao local e tivesse como primeira missão fazer a contenção do local. No momento da fuga nós tínhamos 6 policiais militares que faziam a guarda externa e mais uma viatura do Comando de Policiamento Especializado que permanece dando apoio às unidades naquele ponto com uma viatura para uma pronta resposta a uma situação desse tipo. Então, a Polícia Militar mobilizou esses recursos no sentido de, em primeiro momento, fechar o perímetro para evitar que uma quantidade de fugas ainda maior viesse a ocorrer. Infelizmente, nós tivemos um número já levantado de 172 fugas, das quais 58 já foram recuperados. A gente vai continuar com as buscas, já levantamos fotografias junto à Secretaria de Justiça, já repassamos aos oficiais e temos agora 120 homens aproximadamente do Comando de Policiamento Especializado e do CPM na área especificamente do perímetro. Além, é claro, das informações que nós vamos repassar para as unidades de área para que, com o levantamento de endereço e pessoas que eles conhecem, posteriormente a gente passe para esse segundo momento. Coronel, vamos por partes então. O senhor fez uma geral, né, sobre como é que foi essa ação, que continua ainda pelas ruas, mas a gente queria saber assim, quando vocês foram informados, qual era o efetivo que se tinha lá? Vocês têm? Exatamente, como eu disse, nós tínhamos no momento da fuga, a guarda externa era formada por 6 policiais militares e nós tínhamos uma viatura do Comando de Policiamento Especializado com uma guarnição de 4 homens, que foram, no primeiro momento, esses 10 policiais militares que conseguiram fazer a primeira contenção até que chegasse o reforço da tropa especializada e do Comando de Policiamento Metropolitano para que o perímetro fosse isolado. E nesse momento já haviam reféns e como é da nossa doutrina, a primeira preocupação é exatamente preservar vidas. E a partir desse momento iniciou-se o contato e o diálogo para que houvesse
esse cuidado com a preservação da vida dos agentes penitenciários que eram reféns. O Major Francinei Bock estava lá presente durante toda essa rebelião e durante também as negociações. Naquele momento aqui foi impedida, né, a entrada da imprensa e de familiares. Por que adotar essa medida? Foi um bloqueio até bem antes, né? Isso é uma medida padrão, né, que a doutrina de gerenciamento de crises estabelece, né? Isso aí não é um comportamento já onde a técnica da doutrina de gerenciamento de crise estabelece que sejam feitos perímetros de segurança. Né? Então, para a própria segurança da imprensa e de transeuntes, nós estabelecemos alguns perímetros onde só podem ter acesso pessoas autorizadas. E como é que está sendo feita as buscas, né? A gente viu que ainda durante a madrugada vocês conseguiram recapturar alguns foragidos, né, que estavam ali próximos ainda. Como é que se deu toda essa ação? Vocês tinham policiais também embrenhados ali, porque é uma área de mata, né, um ramal. Assim que nós soubemos que houve uma grande fuga, nós iniciamos, né, paralelo às ações de negociação, várias equipes de busca, né, no entorno das unidades prisionais ali localizadas, realizar essas buscas, né? E foram durante toda a noite e ainda estão sendo feitas várias capturas a esses fugitivos, né? Já foram capturados 58 até a nossa vinda para cá e continuam as buscas ainda. Nós temos cerca de 120 policiais militares, cães farejadores, aeronave, né? Tudo na captura o serviço de inteligência da Secretaria de Segurança e das Polícias Civil e Militar, bem como da Sejus, estão também mobilizados para tentar fazer o maior número de capturas possíveis. Tá certo. Eu gostaria de pedir que os senhores continuassem aqui conosco, porque ainda nesta edição tem mais informações sobre a rebelião no Instituto Penal Antônio Trindade e o subcomandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Moisés Davi, e o Major Francinei Bock, que é do Comando de Policiamento Especializado, eles vão falar ainda sobre as operações de recaptura de presos. Já no próximo bloco tem o projeto Fala Comunidade, que vai mostrar a situação das ruas no bairro Mundo Novo, na zona centro-sul da capital. Agora, 12:12, a gente volta já. Hoje, 15 para as 2 da tarde, os bastidores da TV, vídeo show. Logo depois...